Questão de número 17. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, indica a alternativa falsa. Letra A. O Sol está em movimento em relação à Terra. Então veja só, aqui a gente tem uma figura e a gente tem o Sol e a Terra. E a Terra, ela faz uma trajetória que desenha uma elipse. E com o passar do tempo, perceba que essa Terra ele já vai estar em outra posição. Se passar mais um pouco de tempo, a gente localiza a Terra em outra posição. Então veja que com o passar do tempo, a posição da Terra muda em relação ao Sol. Então a Terra está em movimento em relação ao Sol. Então assim, o Sol também está em movimento em relação à Terra, já que essa relação de movimento e repouso ela é simétrica. Então a letra A está certo. Letra B. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação ao outro. Veja só, aqui eu tenho um carro A, um carro B e um carro C. Esses três carros estão se movimentando nesse sentido. Estão se movimentando nesse sentido. Ou seja, os três estão no mesmo sentido. E a velocidade de A vai ser 50 km por hora. A velocidade de B, 40. E a velocidade de C, 50 km por hora. Então veja só, se a velocidade de A é diferente da velocidade de B, então A está em movimento em relação a B, e se a velocidade de A e a velocidade de B, de C são iguais e estão se movimentando no mesmo sentido, então A está em repouso em relação a C e C está em repouso em relação a A. Então A está em movimento em relação a B e em repouso em relação a C. Então a letra B está correta. Aqui diz o seguinte: se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. Isso aqui é falsa, porque A está em movimento em relação a B, mas A está em repouso em relação a C. Então, na letra C, essa alternativa é falsa. Então, essa é a nossa resposta. Letra D, se um corpo A está em repouso em relação a outro corpo B, então o corpo B estará também em repouso em relação a A. Veja que a relação é simétrica. Então, se o corpo A está em repouso em relação a B, então B também está em repouso em relação a A. Então, a letra D está certa. Letra E. É possível o corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos, B e C, e B está em repouso em relação a C? Sim. Se A está em movimento em relação a B e C, então a velocidade de A é diferente da velocidade de B e diferente da velocidade de C. E B está em repouso em relação a C, basta que B e C estejam se movimentando no mesmo sentido e a velocidade de B é igual à velocidade de C. Então, letra E está certa. Então, a nossa alternativa é a letra C.